você já está cheio, se encha mais até transbordar nessa noite, amém? Aleluia. Para que a vontade dele seja feita, nós temos que estar cheios dele, cheios dos pensamentos dele, cheios da vontade dele, conhecendo o que ele quer para nós, amém? Aleluia. Que ele venha encher-nos nessa noite com a sua unção, que ele venha encher-nos nessa noite com o que ele preparou para nós. Aleluia. Desfrute de tudo que ele tem para você hoje. Aleluia. Aleluia. Coma mais, beba mais dele. Aleluia. Até transbordar, até que você possa degradar, até que você possa dar e transbordar mais com ele. Aleluia. Em nome de Jesus, que nós venhamos mergulhar nos teus rios, Pai. Que nós venhamos não somente andar sobre as águas, mas que nós venhamos confiar que vamos mergulhar e não vamos se afogar.
mas eu entendi muito bem a letra desse hino. Deus não nos chama para ficar na praia, Deus não nos chama para ficar no raso. Ele nos chama para mergulhar e para soprar qualquer onda que venha. Então, por favor, cantem esse refrão com maior emoção, com maior coração e com maior sentimento de espírito. Porque Deus ama aquele que adora com amor. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Quantos estão felizes aí com Jesus? Amém. Eu estou feliz porque nosso Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. E Ele nunca tem deixado faltar pão para nós.
Amém? Aleluia. Eu queria fazer um momento de oração com você. Amém? Que se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Sua presença, Senhor, nesse lugar, nas nossas vidas. Senhor, nós te reverenciamos, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai, nessa noite. Espírito Santo, que o Senhor conduza a sua igreja, nos conduza, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos render à unção, Pai, dessa noite que o Senhor preparou para nós. Nós queremos nos render à unção da palavra, nós queremos nos render, Pai, à unção do louvor. Pai, nós sabemos que a Sua presença, Pai, está nesse lugar. Nós sabemos que a Sua presença, Espírito Santo, é real aqui, Pai. E onde o Senhor está, Pai, aleluia, a diferença. Onde o Senhor está, nós podemos notar, Pai, a diferença. Nós podemos notar, Pai, aleluia, coisas grandes acontecendo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, da mesma forma, Pai, que acontecia na igreja de Atos, nós acreditamos que essa igreja também pode acontecer, Senhor. Aleluia, que nosso coração, Pai, esteja aberto, Senhor. Aberto para receber a Sua palavra, sensível, Pai, para receber as instruções do Senhor, Pai, para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Os meninos louvou um louvor aqui bonito. Furioso oceano. É tremendo, viu a letra? Vem fluir dentro de mim. Sabe, irmãos, Deus, Ele colocou algo em nós que precisa estar em constante movimento, sabe? Sabe, Deus colocou um oceano dentro de nós que ele precisa estar em constante movimento. Amém. Né? Como o pastor falou que a água parada dá bem. Sabe, Deus colocou um oceano dentro de nós. Amém. Sabe, e o Espírito que Deus colocou dentro de mim e dentro de você, irmãos, ele não fica parado. Glória. Aleluia, ele precisa estar em constante movimento. Ele precisa estar se renovando. Lembra daquela mulher samaritana quando ela se encontrou com Jesus? Jesus falou: se você souber a água que eu tenho para te dar, de dentro de ti fluirão rios. Aleluia, você nunca mais vai ter sede. De dentro de você fluirão rios de água viva. Amém. Aleluia. Rios fluindo dentro de mim. Aleluia. Rios fluindo dentro de você. Amém. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: você é uma fonte que nunca seca. Aleluia. Aleluia. Esse rio, ele flui dentro de você. Amém? Foi colocado oceanos dentro de você. Crê nisso? Você crê? Amém. Aleluia. Criatividade. Aleluia. Glória a Deus. Coisas novas foram colocadas em você. Amém? O Deus que nos criou, Ele é um Deus, irmão, super inteligente. Aleluia. O Deus que nos criou é um Deus, irmão, que não nos deixou em falta de nada. Aleluia. Eu quero que você abra lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa natureza. A natureza de Deus. Amém? Romanos, capítulo 1, versículo 20. Glória a Deus. Romanos 1, 20. Quem achou, diga amém. 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 Glória a Deus. Em Romanos 1, 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, aleluia, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Sabe, na tradução da Bíblia Viva,
diz assim, que desde o princípio, as qualidades, no lugar de atributo, a Bíblia traz o significado de qualidade. As qualidades invisíveis de Deus são vistas, ou seja, o seu eterno poder e a sua natureza divina, que é a divindade de Deus, a sua natureza divina, são vistas claramente pelos homens e compreendidas, aleluia, pela sua criatura, pelas coisas que foram criadas. Aleluia. Olha só, irmãos, o que o Senhor está querendo dizer nessa palavra para nós? Olha só o que Paulo diz para a igreja de Romanos, que esses atributos, que essas qualidades de Deus, sabe, elas podem ser vistas através da minha vida e através da sua vida. Amém. Sabe, Paulo está dizendo assim, quando eu olho para o Eric, né, eu vejo os atributos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quando eu olho para a Laila, eu vejo os atributos de Deus, eu vejo as qualidades de Deus, eu vejo o poder eterno de Deus, aleluia, e a natureza divina dele. Eu vejo o poder, o eterno poder de Deus, e vejo também a natureza divina de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Pedro, irmão, na carta que ele escreve, ele nos convida a participar dessa natureza divina. Sabe? E Paulo está dizendo aqui, ó, Romanos, que nós podemos compreender essa natureza. Nós podemos compreender essa natureza, nós podemos compreender esse poder, nós podemos compreender essas qualidades de Deus, aleluia, olhando para nós, olhando para a criação, olhando para mim, olhando para você. Irmão, se a gente for trazer o significado da palavra compreender, sabe, vai muito mais além do que entender. Compreender, irmãos, vai muito mais além do que eu entender. Quando eu compreendo uma pessoa, para eu compreender ela, eu preciso passar um bom tempo junto dela. Aleluia. Sabe, se o Iranildo falar a respeito de algo para mim da vida dele, eu vou entender, né? Mas quando eu passar a viver com o Iranildo, eu vou passar a compreender. Sabe, compreender, irmão, é algo bem mais profundo do que entender. Sabe, e é isso que a palavra está dizendo. Quando nós olhamos para a criação, é isso que Deus está querendo dizer. Quando eu olho para você, quando você olha para mim, nós passamos a compreender as qualidades de Deus. Nós passamos a compreender os atributos de Deus, amém, que é a sua natureza divina e que é o seu eterno poder. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, a resposta para as pessoas está em nós. Amém, é verdade. Sabe, a resposta para o mundo está em nós. A resposta para as coisas que o mundo pergunta, para tantas perguntas que o mundo faz, está em mim, está em você. Sabe, a pergunta que o ateu faz, se Deus existe ou não, está em mim, está em você a resposta. Sabe, você pode dizer para ele, olhe para mim. Você pode dizer para ele, olhe para a minha vida. A natureza de Deus está em mim. A natureza de Deus está na minha vida. Sabe, querido, você não é qualquer um. Sabe, e possuir a natureza, irmãos, possuir a natureza é algo bem íntimo. Possuir a natureza é algo bem mais, irmão, profundo que nós imaginamos. Possuir a natureza vai mais do que ser somente a semelhança. Possuir a natureza vai mais do que somente parecer na vista. Possuir a natureza é possuir o caráter dele. Possuir a natureza é possuir a verdade dele. Possuir a natureza de Deus é ser verdadeiro como ele sempre foi. Ou seja,
Quando o meu filho, irmão, ele possui a minha natureza, ele possui o meu caráter. Sabe quando um filho, ele possui a natureza do pai, ele possui o caráter do pai, ele possui o temperamento do pai, ele possui as qualidades do pai. Amém. Aleluia. Olha só, Davi puxou de mim o violão, não é? Ele está tocando mais do que eu. Então, irmãos, ele sugou de mim, ele pegou a natureza do pai dele. Amém? Está sobre ele. Sabe, irmãos, e nós pegamos a natureza de Deus. Pedro disse que nós agora participamos dessa natureza. Aleluia. E quando nós olhamos, irmão, quem Deus é, nós vemos o nosso Deus, um Deus verdadeiro. Nós olhamos para Deus e vemos um Deus justo. Nós olhamos para Deus e vemos um Deus poderoso. Nós olhamos para Deus e vemos um Deus, aleluia, aleluia, um Deus maravilhoso, né? A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Sabe, quando eu olho para você, irmão, eu preciso ver toda boa dádiva. Quando eu olho para você, eu preciso ver todo dom perfeito. Aleluia. Sabe como nós estamos representando essa natureza? Sabe como nós estamos representando esses atributos que vêm direto de Deus, que vêm direto da seiva, que vêm direto do DNA de Deus? Sabe, irmãos, o que corre nas suas veias de cristão é o DNA do Senhor, é a verdade dele, é os princípios da palavra. É verdade. Sabe, isso, irmãos, traz a nós um grande peso. Eu não digo peso espiritual, eu digo um grande peso de responsabilidade. É verdade. Sabe, é por isso que as pessoas precisam olhar para mim e olhar para você e ver a natureza de Deus. Jesus disse que Ele era a expressão exata do Pai. Jesus disse: quem vê o Pai, vê a mim. As coisas que eu faço são as coisas que eu vi o Pai fazer. Aleluia! E será que as coisas que nós fazemos é as coisas que a gente viu Jesus fazer? Né? Será que as coisas que fazemos é as coisas que vimos Jesus fazer? É as coisas que estão dentro dos atributos de Deus? É as coisas que estão dentro do caráter dele? Será que as pessoas têm olhado para mim e para você, têm visto o caráter de Cristo? Será que na hora do aperto as pessoas têm visto a gente desesperado, resmungando, ou têm visto nós glorificando, né? Rimou. Chorando, resmungando, glorificando. Está quase um livro. Sabe, irmãos, o que Deus tem visto, o que as pessoas têm visto em mim e têm visto em você? Será que a gente tem dito para as pessoas: eu faço aquilo que eu vi o meu pai fazer? Aleluia. Esse é o caráter de Deus, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas precisam olhar para nós, irmãos, e ver Jesus, ver essas qualidades de Deus. Aleluia. Eu quero que você abra lá em 2 Pedro, capítulo 1. Pedro capítulo 1, versículo 3. Amém? Amém. Vai falar também um pouquinho sobre a natureza divina. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Aleluia. E assim por diante. Mas eu quero frisar, irmãos, no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Sabe, Pedro está falando aqui, irmãos, a respeito de conhecer Jesus. Ele está falando a respeito de conhecer Cristo. Se você ler aqui no versículo 3, conhecer todas as coisas que foram doadas, que nos conduzem à vida de piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Aleluia. Sabe, irmãos, quando eu falei a respeito de compreender, é o conhecimento completo daquele que nos chamou, que Pedro está dizendo. Sabe, quando nós temos o conhecimento completo daquele que nos chamou, nós herdamos essas promessas. Sabe, e através de herdar essas promessas, nós passamos a fazer parte. Aleluia! Nós passamos a ser incluídos nessa natureza divina. Sabe, não tem como, irmãos, eu ser incluído nessa natureza sem conhecer Ele. Sabe, e quando Pedro está falando a respeito do conhecimento completo, irmãos, ele não está dizendo somente da Bíblia. Sabe, irmãos, o conhecimento completo é aquele conhecimento que você está junto dele, que você está perto dele. Sabe, se alguém chegar até a mim e falar assim, você conhece a cidade de Uberlândia? Eu falo, eu conheço. Conheço a cidade de Uberlândia. Mas você já andou dentro da cidade de Uberlândia? Você já visitou cada bairro? Você já visitou cada rua? Sabe, aí é diferente. Sabe, e Deus, irmãos, Ele nos chamou para isso, para esse conhecimento completo. Amém. Conhecer cada rua, conhecer cada bairro, conhecer cada ponto. Esse é o conhecimento completo. Irmão, não tem como eu fazer parte dessa natureza sem esse conhecimento. Sabe, esse conhecimento, ele vai muito mais além do que eu ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Esse conhecimento, irmão, ele vem de eu ler a palavra e vem de eu ter uma vida de intimidade com Deus. Amém. Aleluia. Em Romanos capítulo 8, versículo 14 diz, todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Tem como eu ser filho, maduro, sem ser guiado por Ele? Em Romanos 8,14 diz assim, todos que são filhos de Deus são aqueles que leem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Está escrito isso? Não. Vamos abrir lá? Para não ficar só nas minhas palavras. Não é? Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Ou seja, todos que são guiados pelo Espírito de Deus fazem parte da natureza de Deus. Amém? Amém. Fazem parte da natureza de Deus. Não tem como, irmão, eu fazer parte dessa natureza sem entender ela. Não tem como eu fazer parte dessa vida. Não tem como eu possuir esse caráter. Não tem como
como eu possuir esse DNA se eu não conhecer? Aleluia. No versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Esse próprio Espírito, ele testifica com o meu Espírito. Aleluia, ele confirma. Aleluia. Esse próprio Espírito confirma que eu faço parte. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, não tem como eu fazer parte do grupo de Deus. Não tem como eu fazer parte, irmãos, da vida de Deus se eu não aceitar Ele. Aleluia. Não tem como, irmão, eu fazer parte, ou vou falar aqui, de uma raça eleita, se eu não conhecer ela, se eu não me encaixar dentro dela. Não tem como eu fazer parte de uma natureza, irmão, se eu não conhecer essa natureza, se eu não decidir entrar nessa natureza. Não tem como, irmão, eu querer fazer parte dessa família se eu não decidir entrar nessa família. Sabe, às vezes nós olhamos para nós mesmos, a gente olha para a gente, irmão, e vê, né, as coisas que a gente é: sacerdócio real, nação, geração eleita, sacerdócio santo, povo escolhido, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Sabe, irmãos, e essas palavras, elas soam assim como se fosse nada. Sabe, será que a gente tem essa noção? A natureza daquele que criou todas as coisas está em mim. Olha isso. A natureza daquele que criou o céu e a terra. A natureza daquele que não morre. A natureza daquele que não morre. A natureza daquele que é dono de todas as coisas. Olha só o tanto que é profundo isso. A natureza daquele que é rico em tudo. Sabe, será que nós pensamos nisso? Será que eu tenho pensado nisso quando eu olho para mim? Será que eu tenho pensado nisso quando eu olho para a igreja, quando eu olho para o ministério? Será que eu tenho pensado nisso quando eu vou cultuar? Será que eu tenho pensado nisso no momento de dificuldade, no momento de aperto, no momento de luta? Sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele quer nos preparar nesses últimos dias. Sabe, o diabo, irmãos, ele tem cauterizado a mente das pessoas. Crente que sabe quem ele é, mas ele perdeu a consciência de quem ele é. É como se fosse uma pessoa que tivesse entrado em coma. Irmãos, sabe, as pessoas têm perdido a consciência da palavra, a consciência daquilo que ela representa. Peraí, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, mas parece que essa consciência, ela não abrange o nosso ser. Sabe, irmãos, nós temos dito que somos filhos de Deus da boca para fora. Aleluia. Sabe, o próprio Pedro aqui está dizendo para nós provarmos a razão da nossa fé. Amém. Sabe como que eu provo, irmãos? Eu provo falando? Não. Eu provo a razão da minha fé falando? Não. Irmãos, eu provo a razão da minha fé agindo. Glória. Eu provo a razão da minha fé fazendo. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu tenho pedido a Deus, nessas orações que a gente tem feito, eu tenho pedido ao Senhor, eu não quero perder a consciência da sua palavra.
A consciência daquilo que a sua palavra representa para mim. Sabe, conhecer é uma coisa, mas ter consciência é outra. Sabe, quando eu tenho consciência, irmão, aquelas coisas elas começam a mexer comigo. Amém. Quando eu tenho consciência, irmão, a palavra ela começa a me incomodar. Sabe, os meus erros começam a me incomodar porque está escrito. Sabe, mas quando eu somente conheço, irmãos, eu conheço, está escrito. Mas quando eu tenho consciência, essas coisas começam a mexer comigo. Essas coisas começam a mexer dentro de mim. Amém. Sabe, é isso que Deus quer, irmãos. Aleluia, é verdade. Sabe, Deus ele não quer um sermão que não traga arrependimento. Amém. Sabe, Deus ele não quer, irmãos, um sermão que não traga arrependimento. Sabe, Jesus está vindo, irmãos, e se você acha que Ele está preocupado, querido, em levantar o nosso ego, não. Ele está preocupado em levantar você por dentro. Amém. Sabe, Deus ele está preocupado em levantar a sua vida espiritual. Ele está preocupado em levantar você. É verdade. Sabe, Deus ele não está preocupado, irmãos, em riquezas, em bens. São coisas, irmãos, que vão correr atrás de nós. Amém. Sem dúvida. Amém. Riquezas, bens, são coisas que vão correr atrás de nós. Mas a minha salvação e a sua salvação é algo muito mais importante para Deus. É algo muito mais importante para o Senhor. É verdade. Vai muito mais além. Sabe, e o Espírito Santo ele quer nesses últimos dias, irmão, que a gente tenha essa consciência. Você sabe o que é a consciência? A consciência é eu souber o que a palavra diz e eu fazer o que ela diz, porque ela mexe comigo. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo de evangelho onde as pessoas elas estão anestesiadas, a palavra não causa mais dor nelas. É até meio sério, né? É sério, né? As pessoas estão anestesiadas, a palavra não causa mais dor. A gente vai lá para Hebreus e a Bíblia diz que a palavra ela é como uma espada. Ela corta, ela separa alma e espírito, né? Ela separa junta e separa medula. Aleluia! Ela consegue discernir os pensamentos do coração, ela consegue discernir o que é carne e o que não é carne, né? O que é espírito e o que não é espírito. Sabe, irmãos, essa espada tem cortado, mas nós, irmãos, estamos anestesiados. A gente não tem, irmão, sentido mais a dor que a palavra traz, a dor do arrependimento, a dor da mudança, a dor da melhora. Sabe, irmãos, quando a palavra começar a trazer arrependimento no nosso coração, isso é a consciência. Quando a palavra começar a trazer dor no nosso coração, quando a palavra começar a trazer arrependimento, vai trazer mudança de vida, vai trazer prosperidade, vai trazer, irmão, alegria, vai trazer cura, vai trazer libertação. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Amém. Aleluia, a Bíblia está dizendo sobre o conhecimento da verdade. Você acha que esse conhecer a verdade é a leitura? Não. Sabe, irmãos, esse conhecer a verdade é fazer com que esse conhecimento tome conta do seu ser. Amém. Sabe, nós precisamos fazer, irmão, com que a palavra de Deus se torne o juiz das nossas vidas. É verdade. Sabe, nós precisamos fazer com que a palavra seja aquele que faça com que a gente tome as decisões na nossa vida. É verdade. Sabe, que essa palavra, irmão, ela nos julgue e que essa palavra nos monitore. Sabe, Jesus disse: eu não vim julgar ninguém, mas a minha palavra, ela julga. É verdade. Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo, mas a palavra ela julga. A palavra, irmãos, ela nos confronta, ela entra dentro de nós e ela coloca, irmão, a gente no nosso lugar. É verdade. Sabe, a palavra ela nos
nos tira, irmão, de uma posição ruim e nos coloca numa posição boa. Ela nos tira, irmão, do nosso acomodismo. Aleluia. Sabe, ela nos tira, a palavra ela tem poder de nos tirar da natureza pecaminosa. A palavra ela tem poder, irmão, de nos tirar da natureza de mentira. Sabe, nos colocar na natureza de Deus, um Deus bom, um Deus verdadeiro, um Deus que não mente. Porque a Bíblia diz que Ele não mente. Aleluia, não tem como, irmão, eu fazer parte dessa família sem eu aceitar Ele. Sem eu aceitar as coisas dele. Sabe, algo dentro de mim precisa ser mudado. Algo dentro de você precisa ser mudado para que a gente possa fazer parte dessa natureza. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou. Aleluia. Aleluia. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma nova vida. Aleluia. Regenerar, irmãos, é fazer de novo. Regenerar é recriar. Quando eu gero, quando Deus gerou, Ele fez. Quando Ele regenerou, Ele fez de novo. Aleluia. Sabe, e para entrar nessa natureza, irmão, é preciso estar regenerado. Para fazer parte dessas promessas, é preciso estar regenerado. É preciso ser uma outra pessoa. Algo dentro de nós precisa ser mudado. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus como Senhor e único Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que o nosso espírito ali é recriado. Não é verdade? A Bíblia diz que ali nós somos regenerados. Só que, irmãos, é triste dizer isso, mas uma boa parte das pessoas que levantaram as mãos, irmãos, para o céu e falou: Senhor Jesus, eu te aceito como o único Salvador da minha vida. Sabe, irmãos, uma boa parte tem dito isso da boca para fora. Sabe, quando eu levanto a minha mão e digo para ele assim: eu aceito você como Senhor da minha vida. Irmãos, ele se torna Senhor de verdade. Sabe, e o Senhor é aquele que manda. O Senhor é aquele que guia. Aleluia. Sabe, irmãos, para que a gente possa ser participante dessas bênçãos, participante dessas promessas, irmãos, essas coisas precisam estar dentro de nós. Nós precisamos mudar por dentro mesmo de verdade. Nós precisamos mudar por dentro mesmo. Sabe, essa natureza ela precisa fazer parte de mim e precisa fazer parte de você. Aleluia. 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 Eu queria que você se colocasse de pé um pouco para a gente orar. Vamos orar. Abra o seu coração, irmãos, para o Espírito Santo. Abra o seu coração para Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Glória a Deus. E nós nos rendemos, Pai, completamente a Ti, Senhor. Glória a Deus. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, Pai.
Nós queremos, Pai, de verdade, Senhor, sermos tomados pelo Senhor. Nós queremos de verdade, Pai, sermos impactados pelo Senhor. Nós queremos de verdade, Pai, fazer parte dessa natureza. Queremos de verdade, Pai, carregar o seu caráter. Aleluia. O seu caráter que não falha. O seu caráter de ser verdadeiro. Aleluia. Nós queremos, Pai, de verdade, Senhor. Aleluia. Eu abro meu coração para ti, Espírito Santo. Sabe, ore. Ore nessa noite, Senhor. Glória a Deus. Fale com Ele. Aleluia. O Espírito Santo, Ele quer te preparar. Pai, obrigado, Senhor. O Espírito Santo, irmão, Ele quer nos preparar. Pai, não me entristece. Nada acontece sem o Senhor. Ele quer nos preparar, irmãos, para que a gente possa viver coisas grandes dele. Glória a Deus, aleluia. Vem de encontro, Senhor. Vem de encontro. O Espírito Santo quer te preparar. Ele quer te ensinar. Obrigado por salvar. Aleluia. Salvação não só. Aleluia. Você vai levar no céu. Mas salvação das armadilhas, dos lares. Salvação do pecado. Salvação da mentira. Salvação da mentira. Obrigado porque salvação está incluída. Senhor, nós queremos fazer com que o Senhor se torne Senhor de verdade da nossa vida. Obrigado por todo grande salvação, por levar pela cruz, pela nome, Jesus, uma mostra para ti. Oh, Pai, uma salvação a salvação da misericórdia, a salvação. Nós te rendemos graças, Pai. Obrigado, Jesus, porque aquela morte era para ti. Obrigado, Jesus, porque aquela cruz era para ti. E o Senhor levou sobre si. Aguentou tudo calado, Senhor, em silêncio. Mas levou. Aleluia. Mas foi até o fim. Não desistiu de mim. Não desistiu de nós. Obrigado. Obrigado porque, aleluia, eu não suportaria, Pai. Nem nada que eu suportou. Obrigado. Eu não suportaria isso. E o Senhor veio porque sabia que eu não era capaz. Eu não era capaz de suportar. Tamanha dor, tamanho sofrimento. Mas o Senhor levou. Mas o Senhor levou. E por isso nós hoje estamos aqui, Pai. E fazemos parte, Pai, deste reino. E fazemos parte desta nação. E fazemos parte, Pai, da igreja, do povo. Separado segundo o teu propósito. E o povo eleito, Pai, da raça eleita, nação santa. Aleluia. Povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor nos incluiu na família. O Senhor nos removeu do império das trevas. Colocou o reino do Senhor. Nos colocou, Pai, aleluia, no sistema de império, Pai, que imperava. Me tirou do sistema de escravidão. Aleluia. E me tornou livre para ser só teu, Pai. Livre para pertencer à tua família, Pai. Livre para pertencer. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória.
da minha vida. A saúde faz parte de Deus. A saúde também precisa fazer parte da minha vida. O Deus que nós servimos é um Deus sério. É um Deus que tem compromisso com a sua palavra. Cresça nele, avance nele. Eu só quero que você entenda quem ele é de verdade. Sabe, o Senhor diz para nós: ei filho, para um pouco, entenda quem eu sou. Lembra quando Deus chamou Moisés para poder ir lá, pregar lá no Egito, lá, para poder tirar aquele povo do meio da escravidão? Sabe a primeira coisa que Moisés disse? Senhor, eu sou pesado de língua, o que é que eu vou dizer para aquele povo? Ele disse: diga que eu sou. Sabe, Jesus está dizendo para você: entenda a minha natureza, eu sou. Eu sou. Porque você anda atemorizado, se eu sou. Porque você anda com medo, se eu sou. Sabe, Deus está dizendo para a igreja nessa noite: eu sou. Entenda a minha natureza. A minha natureza não é uma natureza falha. Eu sou. Aonde nós iremos conseguir material para a reforma da igreja? Jesus disse: entenda a minha natureza, eu sou. Aleluia. Como a enfermidade vai sumir daquele ente querido que é o que precisa tanto. Deus diz para a igreja: entenda a minha natureza, eu sou. Como eu vou fazer para pagar aquela conta que está tão difícil? Eu ainda não recebi. Entenda a minha natureza, eu sou. Aleluia. Eu sou Jeová Jireh, o seu provedor. Isso está na minha natureza. Isso está no meu DNA. Sabe, Jesus, Ele quer que você levante a sua cabeça. Ele quer que você se levante por dentro. Entenda a natureza dEle. Ele é aquele que provê todas as coisas. Ele é aquele que ainda cura. Ele é aquele que ainda sara. Ele é aquele que liberta. Ele é aquele que ainda restitui casamento perdido. Ele é aquele que ainda traz de volta. Ele é aquele que ainda traz de volta o desviado. Sabe, Ele é aquele ainda que fala com você. Ele é aquele ainda que te usa em profecia. Ele é aquele que te usa. Ele é aquele que te usa em cura. Ele ainda é aquele que te fez promessas. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós não servimos um Deus fraco. Você não serve um Deus fraco. Sabe, é noite da gente bater a poeira. Sabe, levantar a nossa cabeça e olhar para frente. Aleluia. Sabe, o Espírito
de Deus, Filho.